Robert Barenbaugh e Gail Katz se conheceram no início de 1980 e se apaixonaram imediatamente. Ela era jovem, bonita e motivada, que ganhava vida trabalhando em vários bicos em Manhattan para pagar a sua faculdade de psicologia. Ele era bonito, charmoso e inteligente, residente cirúrgico de um grande hospital e com a verdadeira paixão por cozinhar, esquiar e pilotar aviões. Os dois pareciam ter sido feitos um para o outro, mas infelizmente um deles escondia um segredo obscuro. Mesmo assim, se casaram em 1982 e se mudaram para um luxuoso apartamento. Não demorou muito para que alguns sinais preocupantes começassem a surgir. Em pouco tempo, Gail começou a expressar suas preocupações com relação ao seu bem-estar. Certa vez, ela ligou para sua irmã, chorando muito, dizendo que Robert tentou afogar o seu gato na banheira. Mas em vez de desistir dessa relação tóxica, ela decidiu continuar, acreditando que o amava acima de qualquer coisa, falando para sua irmã o seguinte: "Meu amor vai curá-lo, vai dar tudo certo." Então, em 1982, Robert atacou Gail após um excesso de fúria, pois a pegou fumando maconha na varanda de casa. Ela chegou a ficar inconsciente por alguns minutos e, quando se recuperou, decidiu relatar o incidente para a delegacia de polícia local. Para sua frustração, nada foi feito. E a alegação de Robert de que ela estaria usando drogas teria sido falsa. Gail afirmou que apenas fumava um cigarro normal. Desesperada, ela insistiu para que seu marido procurasse um terapeuta e escreveu uma carta para sua irmã, dizendo que estava com medo, pois sentia que Robert seria capaz de matá-la. Algum tempo depois, ela finalmente decidiu dar um basta naquela relação. Gail disse à sua irmã que ela planejava deixar Robert de vez, que estava se organizando para sair de casa e nunca mais voltar. Realmente, ela saiu de casa no dia 7 de julho de 1985 e nunca mais voltou. Gail simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Sua família, preocupada, foi até sua casa e implorou a Robert por qualquer informação sobre o seu paradeiro, mas o homem apenas disse que ela juntou suas coisas em uma mala após uma discussão e foi embora, sem dizer nada para ele. Então, Robert não fazia ideia para onde a esposa teria ido. Para piorar ainda mais a situação, ele disse novamente que Gail era usuária de drogas, que sofria de problemas mentais e tomava remédio controlado. Os parentes da mulher ficaram assustados com essa informação. Eles sequer faziam ideia de tudo isso. Obviamente, muita gente também acreditou que essa seria uma forma dele justificar o sumiço repentino da esposa e, quem sabe, ele teria informações que não queria revelar. A irmã de Gail, sabendo de todo o histórico que a irmã vinha passando, começou a desconfiar da situação mais ainda e a fazer muitas perguntas aos vizinhos e amigos. Ela acreditava do fundo de seu coração que sua irmã estava morta. Mas Robert era um cirurgião muito respeitado, rico e influente, então ela precisaria de provas para poder denunciá-lo. Após vários meses sem notícias de Gail, sua irmã precisava agir, então ela procurou o escritório do xerife do distrito de Manhattan, que iniciou imediatamente uma investigação. No entanto, como todos temiam, era impossível acusar Robert de qualquer coisa, sem qualquer evidência ou um corpo, e o caso foi lentamente esfriando. 4 anos depois, em 1989, um vislumbre de esperança surgiu quando um torso humano apareceu na praia de Staten Island. No entanto, a análise forense de DNA ainda não estava disponível naquela época e os policiais não podiam fazer mais nada. Eles tinham apenas um técnico de raio-x, mas como Gail não tinha registros da arcada dentária em nenhuma clínica odontológica, sua mãe perguntou se um exame que ela tinha feito alguns anos antes de se casar poderia ajudar. Era uma chapa de raio-x torácico. O técnico disse que poderia tentar encontrar algumas semelhanças, mas que não poderia dar 100% de certeza. E assim foi feito. O torso tinha uma correspondência de cerca de 60% com Gail, e isso foi o bastante para sua família acreditar que realmente era ela. Eles até chegaram a fazer um funeral simbólico em memória de seu ente querido. Por mais que eles não pudessem provar com toda certeza que aquele torso era realmente de Gail, e nem mesmo tinham como provar quem seria o autor do crime,
Pelo menos poderiam dar algum tipo de fechamento ao sentimento de dor e perda que sentiam. Enquanto isso, Robert parecia tranquilo com o desenrolar dos acontecimentos. Ele estava até saindo com várias mulheres e chegou a ter um filho com uma delas, mas nunca reconheceu a criança. Em 1990, ele se mudou para Las Vegas, onde começou a trabalhar com cirurgia plástica e se casou com a doutora Stephanie Youngblood. Assim como antes, eles pareciam ter sido feitos um para o outro e o primeiro ano de relacionamento foi praticamente perfeito. Mas, assim como antes, não demorou muito para Robert fazer Stephanie sentir o peso de sua mão. A mulher não pensou duas vezes e após a primeira agressão, decidiu ir embora. Em 1996, Robert se casou novamente com uma ginecologista chamada Janet Charlotte. Eles se mudaram para Dakota do Norte, onde tiveram uma menina. Tudo parecia ir bem. As pessoas, novamente, diziam que eles foram feitos um para o outro e Robert se tornou uma espécie de celebridade local depois de salvar a vida de um menino após um acidente na feira estadual de Dakota do Norte. Enquanto isso, em Nova York, alguns detetives decidiram revisar vários casos arquivados quando perceberam que agora era possível testar o DNA do torso encontrado cerca de 10 anos antes. Infelizmente, a família de Gale recebeu a notícia mais dolorosa que o destino poderia dar. Aquele torso não pertencia a Gale. A partir de então, os investigadores ficaram determinados em solucionar o caso e decidiram entrevistar as pessoas mais próximas a Gale naquela época, inclusive o próprio Robert. Então, uma das muitas ex-namoradas do homem tinha acabado de voltar para Nova York. Ela foi procurada pela família para dar qualquer informação que pudesse ter sobre Robert. A mulher falou aos detetives que estava com ele quando recebeu uma ligação da polícia portuária. Na época, eles diziam que tinham encontrado um torso humano e que poderia ser de Gale. Depois de desligar o telefone, Robert olhou para ela de uma forma ameaçadora, dizendo que duvidava que aquele torso fosse realmente de sua esposa. Além disso, a nova linha de investigação descobriu uma pista verdadeiramente chocante. E isso levaria o caso a um nível jamais visto antes, literalmente. Os oficiais descobriram que o médico tinha alugado um avião no aeroporto de Nova Jersey, exatamente no mesmo dia que Gale desapareceu. E mais, Robert tinha adulterado o registro de voo da aeronave para parecer que ele tinha alugado o avião um dia antes. Então, finalmente, as peças para este quebra-cabeça distorcido começaram a se encaixar e os investigadores poderiam prosseguir com o caso, pois agora Robert tinha muito o que explicar. Mas ele não conseguiu explicar nada. Pelo contrário, ficou muito nervoso ao ser abordado com essa nova informação. O homem foi preso, acusado de homicídio e 15 anos após o desaparecimento de Gale, ele foi levado para a frente de um juiz, onde seria ouvido em uma audiência preliminar. Robert não se saiu muito bem em sua defesa e, finalmente, o caso foi levado a julgamento. No entanto, com apenas algumas evidências circunstanciais, não seria fácil condená-lo por homicídio. Além disso, o júri estava cético se Robert teria competência suficiente para descartar um corpo enquanto pilotava um avião. Mas os promotores recriaram o cenário, demonstrando a todos que isso era inteiramente possível. E funcionou. Apesar dos melhores esforços da defesa, culpar o desaparecimento de Gale baseado em sua instabilidade mental e supostos problemas com drogas não funcionou. Robert foi considerado culpado de homicídio em segundo grau no dia 24 de outubro do ano 2000. Ele foi condenado a cumprir 20 anos de prisão sem direito à liberdade condicional e durante todo esse tempo tentou em vão derrubar a sua condenação. Robert era categórico. Ele era completamente inocente. Um pouco antes de completar sua pena, décadas após manter sua inocência atrás das grades, ele resolveu soltar uma verdadeira bomba durante sua audiência para o processo de liberdade em dezembro de 2020. O homem simplesmente decidiu confessar.
Ele surpreendeu a todos quando disse que atacou Gale depois de uma discussão e a sufocou com suas próprias mãos. Robert falou que não queria matá-la, mas parece que apertou muito forte a sua garganta. Em seguida, ele ligou para um hangar, onde alugou um avião. Sua intenção era sair voando para descartar o corpo de Gale, mas antes disso, como seria muito suspeito entrar em um avião carregando o corpo de uma mulher, resolveu usar as suas habilidades cirúrgicas, dividindo a mulher em diversas partes e colocando dentro de uma grande mala. Segundo ele, quando estava sobrevoando em algum lugar entre Montauk Point, Nova York e Cape May, ele jogou a mala do avião, que provavelmente caiu na água. Robert resolveu confessar, acreditando que, como já havia cumprido a pena, ele poderia simplesmente ser um homem livre, mas se enganou. A família de Gale entrou com um novo processo. Antes, ele tinha sido acusado de homicídio e agora ele foi acusado de ameaça, tortura, cárcere privado, sequestro e ocultação de cadáver. O processo ainda está em andamento e isso pode levar Robert, segundo alguns juristas, a enfrentar uma pena de prisão perpétua. Embora o corpo de Gale nunca tenha sido encontrado, sua família acredita que o seu espírito encontrou um lugar de descanso eterno. A irmã da mulher abriu uma organização sem fins lucrativos chamada Casa de Gale e, além de honrar sua memória, a ONG trabalha com diversas equipes para auxiliar mulheres que sofrem de violência doméstica. A Casa de Gale dá abrigo e ajuda financeira para que nenhuma outra mulher se sinta obrigada a viver e dormir ao lado de seu inimigo. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.